A idade não perdoa, portanto eu da outra vez esqueci-me de gravar, mas é bom, para a humildade também me fez bem esta limitação. Portanto, temos aqui estas 4 características de Nossa Senhora: atrevida, determinada, diligente e incondicional, não é? Que nos ajuda também, nos dá muita esperança. Depois, a prontidão, e eu gostei imenso desta, deixa-me ver que isto não está a passar, já está, desculpem. Agora já está. Então, a prontidão, eu gostei imenso desta imagem, porque eles estão todos a postos para começar uma corrida e que nos ajuda também a disponibilizarmos para aderirmos aos sonhos de Deus para a nossa vida, a não sermos tacanhas nem pouco generosas naquelas propostas que Deus nos vai fazendo, mas também muito realistas, não é? Com a consciência das nossas limitações, não é? Nós não somos super mulheres, sabemos que somos super normais, mas às vezes também baixamos um bocadinho a fasquia das nossas possibilidades, por preguiça, por desleixo, porque nos apetece ver séries e redes sociais e não estamos com paciência para fazer o bem sempre e em tudo. Portanto, aqui é encararmos este desejo de estarmos prontas, sem presa e sem pausa, ao ritmo de Deus e guiadas pelo Espírito Santo, não é? Tivemos a festa do Pentecostes, que também nos ajudou a abrir aos dons do Espírito Santo, não é? Os 7 dons do Espírito Santo, os 12 frutos do Espírito Santo, tudo isto nos levaria um passo a passo inteiro e que de facto é muito enriquecedor para nós, e temos uma ajuda maravilhosa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, para estarmos aqui prontas para o que Deus nos quiser pedir em cada momento. E depois também uma certa ingenuidade que é própria das crianças, não é? Vemos aqui esta criança que está com uma mala, uma coisa de oxigénio e uma boia, portanto, e está virada de costas para o mar. Tudo levaria a crer que esta criança está a pensar ir para o mar com este equipamento todo, e que acredita que é possível ir de mala para o mar, ver os peixinhos lá embaixo e põe a boia e tal. Portanto, esta certa ingenuidade que era característica das crianças também nos inspira a não encarar a vida com tanta seriedade, não é? E às vezes a sonhar também de uma forma um bocadinho ingênua, porque de facto Deus faz o resto. E também aqui acreditarmos e amarmos muito a Deus, não é? Deus é tão grande que não cabe na nossa cabeça, mas também quer ser pequeno para caber no nosso coração. E cabe no nosso coração se nós o deixarmos entrar, não é? A porta do coração abre para dentro e só se nós a abrirmos é que Deus pode entrar no nosso coração. E recebemos-lo na comunhão quando recebemos, estamos bem preparadas, não é? Recebemos-lo e não conseguimos entender como é que Deus quer fazer-se pão para entrar em nós, não é? Mas conseguimos amar, não conseguimos entender, mas conseguimos amar. E conseguimos também deixar-nos amar, porque se Deus que é Deus se faz isto, não é? E nós na consagração ouvimos o sacerdote a dizer isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e realmente é isto, é um bocado de pão, é um pouco de vinho, não é? E se Deus se faz isto, eu às vezes também me posso deixar fazer isto, não é? Para ser alimento das outras pessoas, para fazer o bem à minha volta, sem me dar demasiada importância e com a certa ingenuidade e alegria própria das crianças, não é? Pensando que se nos deixamos amar por Deus que se faz isto, é um caminho seguro para sermos muito alegres também. E depois a serenidade, não é? Eu aqui, esta imagem ajudou-me imenso também a pensar que agora que se aproxima a época balnear, quer dizer, já estamos na época balnear, hoje começou o verão, embora com chuva, mas haja esperança, ainda temos todo o verão pela frente, e muitas vezes vamos ao mar durante o verão, e só olhar para o mar dá-nos esse sentido de eternidade, não é? Nós somos feitas para o céu, para a eternidade, para uma alegria de felicidade eterna. E às vezes temos vontade, não é? Descansar na nossa verdadeira pátria, o descanso eterno, mas ainda falta bastante. Portanto, esse é o tempo de Deus, não é? Deus é que decide, e de facto ajuda-nos a olhar para o mar, para essa imensidão, pensando que foi Deus que criou o mar para nós, não é? A beleza da natureza, que temos acesso, especialmente se calhar também no verão, não é? Que fazemos passeios, que olhamos para o mar, olhamos para muitos matos, para cascatas, pronto, cada pessoa também tem os seus percursos no verão, mas esta capacidade de contemplação e de deslumbramento com a criação também nos ajuda a valorizar o que Deus preparou para cada uma de nós.
E depois uma certa maturidade, que é este casalinho amoroso que está o regaço um do outro, não é? Em que eles estão com essa maturidade e essa paz que é própria de quem já tem outra perspectiva da vida, não é? Que relativiza as coisas com uma certa facilidade, não é? E nós também podemos pedir a Deus esta maturidade que nos dá uma serenidade boa e profunda, não é? E aqui lembrava-me de uma história que eu não sei se já contei no passo a passo, não é? Isto aqui já foram muitas sessões, mas lembrava uma história no colégio que eu estava nas escadas a conversar com umas amigas, acho que não sei quem é que estava muito em baixo, se era eu, se era alguma delas, mas porque nos tinha corrido mal um teste, e aquilo era o drama da vida, o drama do dia e seria o drama do ano inteiro. E estávamos muito cabisbaixas. Passou a diretora do colégio e disse, então, mas porquê vocês estão tão em baixo? Nós temos, correu mal o teste, não sei o quê, já não sei que teste é que era. E ela disse, vocês daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos já não se vão lembrar desse teste, isso não vai ter importância nenhuma na vossa vida. E aquilo deixou-me a pensar até hoje, ainda me lembro deste episódio, porque às vezes há coisas que nós vivemos com tanta intensidade e com tanto dramatismo que de facto depois se desvanecem no tempo e não têm importância nenhuma na nossa vida. E esta maturidade que nós às vezes precisamos de adquirir, não é? Essa distância boa, a distância de segurança em relação às coisas, para não nos deixarmos ir abaixo com coisas que são mesmo circunstanciais, não é? Que não devem afetar este caminho de eternidade a que somos chamados, não é? Este caminho de felicidade até ao céu. Depois temos a necessidade também de dar testemunho, não é? E esta imagem eu gostei imenso desta chávena, não é? Deitar calor para as outras, não é? No fundo tem ali uma lâmpada e aquece todas as outras à volta, e que no fundo também é um convite que São José Maria tem, um ponto da Forja, que foi um livro que escreveu de pensamentos espirituais, em que diz, tens de comportar-te como uma brasa incandescente, que pega fogo onde quer que esteja, ou pelo menos procura elevar a temperatura espiritual dos que te rodeiam, levando-os a viver uma intensa vida cristã. E de facto, se nós incorporarmos na nossa vida este ensinamento, as pessoas à nossa volta podem ser mais felizes, porque nós damos esse testemunho de alegria cristã, de relacionamento com Deus profundo e amistoso, não é? Porque é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso grande amigo, não é? Que se fez isto para eu ser feliz e que entra no meu coração, se eu deixar entrar, e que me ama profundamente e que preparou toda a criação para eu a contemplar. E se eu elevo a temperatura espiritual à minha volta, não é? A noção de eternidade, essa felicidade que me invade por dentro, eu de facto faço mais felizes as outras pessoas à minha volta por esse transbordar de alegria, não é? E no fundo este calor e esta luz que pode iluminar outros caminhos e aquecer outros corações, no fundo é o que ilustra também esta imagem e essa necessidade e esse desejo de nós darmos um bom testemunho à nossa volta. E depois a partilha, não é? Temos esta imagem muito engraçada, acho eu, destes dois rapazes, não sei o que é que vai acontecer quando eles se aproximarem, porque algum vai ter que comer mais daquela sandes do que o outro, mas de facto eles estão contentíssimos, porque cada um está a partilhar com o outro, e esta partilha multiplica a alegria e afasta o individualismo, não é? Esta noção de partilhar conhecimentos, de partilhar experiência, de partilhar alegrias, multiplica as alegrias, dar boas notícias, não é? Transmitir alegria à nossa volta. Porque eu lembro-me uma vez o meu pai me dizer isso, nunca mais me esqueci. Há muito mais alegrias do que tristezas desde que Jesus ressuscitou, que foi a maior alegria que pode acontecer. E de facto nós às vezes deixamos-nos ir abaixo pelas tristezas que nos invadem, porque só estamos a ver essa parte da realidade que nos é chamado viver, não é? Portanto, abrirmos os olhos para ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio, não é? Olharmos para as coisas positivas da nossa vida, da nossa existência e partilharmos, não é? A transmitirmos alegria à nossa volta, sermos o sol da casa, o sol, não porque somos umas espalhafatosas, nem porque somos não temos que ser a alegria de todas as festas, mas é bom pensar, quando eu chego a um grupo, quando eu chego a casa, as pessoas ficam contentes, ou ficam tensas, ou ficam tristes, ou querem me ver pelas costas. Vermos realmente se nós damos um contributo positivo ao ambiente à nossa volta.
E depois a convivência, não é? Vale a pena conviver com as outras pessoas, desfrutar da vida em comunidade, não é? Com outras pessoas, porque nós temos consciência que todos nos consumimos. Isto é uma ideia do cardeal Tolentino, que todos nos consumimos, mas nós escolhemos os comércios em que consumimos, não é? Todos nós nos damos e sabemos que a vida se vai dividindo, se vai gastando, vai-se subdividindo, porque os anos vão avançando e o nosso corpo é material e vai-se desgastando. Agora, como é que nós podemos tornar este facto, que por si é trágico, não é? O desgaste da vida, numa forma de afirmação fecunda e plena da própria vida? E a ideia do cardeal Tolentino é nós olharmos para a Eucaristia, que é o lugar vital da decisão sobre o que fazer da nossa vida. Se nós queremos eucaristizar-nos de alguma forma, não é? Fazermos pão para ser alimento das outras pessoas e realmente vamos nos gastando, mas vamos alimentando outras vidas, e essa decisão vital sobre o que nós queremos fazer da nossa vida, se a consumimos só para nós próprios ou se a gastamos porque gastamos em comércios que não enriquecem as pessoas à volta, ou se de facto nos eucaristizamos de alguma forma, somos pão para os outros, porque nos configuramos com Cristo, porque assumimos a sua entrega radical, não é? De si próprio, de uma oferta, um dom vivo, que é um serviço de amor incondicional às outras pessoas. E é na Eucaristia, diante da Eucaristia, que nós decidimos o que fazer da nossa vida. Portanto, também aqui, com a proximidade da festa do Corpo de Deus, que foi quinta-feira passada, e com essa necessidade que todos temos, não é? De rezar diante do sacrário, de nos dirigirmos pessoalmente a Jesus quando comungamos, que nós podemos tomar a decisão vital da nossa vida. O que é que eu quero fazer da minha vida? Quero ir-me desvanecendo, ir-me consumindo em comércios que não me levam a ter uma vida melhor e a dar a minha vida aos outros e a prolongar essa vitalidade noutras vidas, ou eu quero eucaristizar-me e aprender com essa entrega de Jesus, que é uma entrega radical de si mesmo, uma oferta, um dom vivo que dá a vida às outras pessoas, não é? Nós temos essa experiência muito pessoal que podemos, da qual podemos dar testemunho e partilhar às outras pessoas e levar a temperatura espiritual à nossa volta com esse testemunho, não é? De vida eucaristizada de alguma forma. E agradecer é a melhor atitude da nossa vida, não é? Porque de facto nós somos brindadas com muitas graças, não é? Todas as pessoas à nossa volta são um dom para nós, cada vida é um dom, a nossa própria vida é um dom, as nossas limitações também nos ajudam a crescer em humildade, não é? E volto a dar a dica da ladainha da humildade, não para nos esmagarmos, mas para nos engrandecermos e percebermos, eu sou tão pequenina e Deus quis pegar em mim, Deus quis apostar na minha felicidade, não é? E Ele criou-me e criou todo o mundo para eu ser feliz. E temos os 5 dedos que nos podem ajudar também a olharmos à nossa volta, não é? Abrirmos a mão para pedirmos ajuda, abrirmos a mão para agradecer, abrirmos a mão para rezar pelas outras pessoas e olharmos pelas aquelas intenções da oração dos 5 dedos do Papa Francisco, mas com uma visão muito positiva da vida. Não é porque somos ingênuas, como aquela criança, não é? Que ingenuamente ia de mala para o mar, mas porque somos confiadas em Deus, não é? E podemos ser felizes por isso. Não é que as circunstâncias agora, a seguir ao passo a passo, tudo vai mudar na minha vida. Não, eu é que mudei e a minha vida vai ser a mesma, as circunstâncias são mais ou menos as mesmas, claro, já tenho mais 8 meses em cima de vida, não é? Mas de facto a forma como eu lido com as circunstâncias, a forma como eu lido com o dia-a-dia pode realmente ter mudado, porque posso ter aprendido de alguma forma, espero eu pelo menos aprendi, a valorizar cada um dos sacramentos, a valorizar cada uma das ajudas que recebemos de Deus através dos sacramentos, a perceber que eu posso potenciar imenso a minha maneira de ser e a minha personalidade e ser uma melhor versão de mim própria através de cada uma das virtudes, não é? E abrir-me à atuação da graça de Deus na minha alma, não é? E tivemos aqui também muitos exemplos, tivemos o exemplo da Cristina e da Nani, não é? Na sua visão do casamento, tivemos a experiência do padre Tomás Castelo Branco, tivemos a experiência da Ana, e de facto podemos olhar à nossa volta e cada pessoa é uma lição, cada pessoa é uma história e cada pessoa é uma lição, não é? E nós podemos olhar para as pessoas com esse desejo de aprender, podemos aprender sempre muito de cada pessoa. Há pessoas em que às vezes é mais difícil, em quem podemos aprender a não fazer o que aquelas pessoas estão a fazer, mas de uma forma positiva e construtiva, não é? Há outras pessoas que realmente nos iluminam o caminho, que nos aquecem o coração, que nos ajudam imenso, porque nos ensinam
a falar de determinada forma, a lidar com as circunstâncias de determinada forma, a redigir de determinada forma, a encarar as circunstâncias mais difíceis de uma forma mais positiva do que se calhar nós encararíamos, não é? Lidar com circunstâncias, pessoas, defeitos, há tanto para aprender ainda, portanto, que de facto nós, se estivermos mais atentas, podemos aprender muito e sermos muito mais felizes e muito mais leves, não é? E não pensando que agora vamos mudar as circunstâncias, mas que nós sim é que podemos mudar. Por último, queria mendigar aqui um feedback em relação às sessões do passo a passo. Eu vou pôr aqui no chat se eu consigo. Não, eu depois envio por mensagem para não estarem distraídas, mas isto demora menos de um minuto a preencher e o objetivo é pedir o feedback em relação a estas sessões do passo a passo, com perguntas muito simples, muito singelas, para percebermos realmente se faz sentido uma segunda temporada do passo a passo, porque de facto é um esforço grande para mim, mas por mim faço com todo o gosto porque me ajudou imenso, mas também é um esforço estar aqui, nem que seja por caridade, para eu ter alguém para quem alguém falar e a quem enviar os vídeos, e portanto é um esforço acumulado de muitas pessoas e de muitas horas de trabalho e de dedicação, mas que de facto eu penso que o saldo é muito positivo, pelo menos para mim foi muito positivo. Mas pronto, gostava também de contar com o feedback de cada uma, portanto eu vou enviar depois o link para obter esse feedback e já fiz um teste e demora menos de um minuto a preencher. E também tenho aqui o desafio de quem ainda não se inscreveu na ida à Fátima, não é preciso inscrever-se, mas só que eu criei um grupo e enviei um link para a pessoa voluntariamente e livremente aceder a esse grupo, onde nós vamos combinar os pormenores da peregrinação à Fátima. Mas basicamente é uma ida à Fátima, uma peregrinação, em que nós nos encontramos nesta capela de Santa Amaro, que é a 6,3 km de Fátima, e que deixamos aí o carro, vamos a pé até Fátima, depois em Fátima fazemos um almoço partilhado, portanto transportamos o almoço connosco, rezamos o terço, entregamos a Nossa Senhora este projeto do passo a passo, que nos dá tanto gozo também termos Fátima aqui tão perto, e voltamos a pé, e voltamos ao carro e voltamos para casa. Portanto, a minha proposta, fazendo assim mais ou menos os cálculos, seria o ponto de encontro às 11 nesta capela de Santa Mar e depois penso que já estamos de regresso outra vez às 6 da tarde. É a 1h15 de Lisboa e 1h50 do Porto, portanto acho que dá. Também há quem venha de Braga, um bocadinho mais longe, mas parece-me assim um programa equilibrado, espero que não seja só a mim, que pareça um programa equilibrado. É aberto a todas as famílias, todos os amigos, conhecidos, vizinhos, desconhecidos, quem quiser, não há propriamente uma seleção, o casting não é nada apertado, é mesmo completamente livre. Podem enviar o link de acesso ao grupo do WhatsApp a quem quiserem. E depois nesse grupo já combinamos os pormenores, não sei se alguém precisa de boleia ou se alguém quer dar boleia, ou pronto. Mas isso já são outras núpcias, digamos. Portanto, eu aqui vou-vos deixar descansar com alguns minutos de antecedência em relação à hora final. E pronto, queria-vos agradecer a vossa presença incondicional aqui no Passo a Passo. E acabarmos aqui as nossas sessões, foram 17 sessões, estou muito emocionada, mas pronto, chegaram ao fim, não é? Tudo o que é bom acaba depressa e pronto, eu agora vou aqui parar a gravação